Em 19 de abril de 2008, uma jovem de 19 anos chega inconsciente ao hospital de Amstetten, na Áustria. Ela está em coma. Sua pele é branca como papel e ela nunca viu a luz do sol em toda a sua vida. O homem que a trouxe é seu avô e seu pai. A paciente se chama Kerstin Fritzl. O médico que a atende é o Dr. Albert Reiter. Ele documenta o estado dela: desnutrição severa, convulsões, insuficiência renal. Kerstin nunca havia consultado um médico antes. Josef Fritzl tem 73 anos. Ele mora em Ibstrasse 40, em Amstetten. A cidade fica a 130 quilômetros a oeste de Viena. Fritzl é conhecido pelos vizinhos como um homem reservado e meticuloso. No hospital, Fritzl entrega aos médicos uma carta manuscrita. Ele afirma que a carta foi escrita por sua filha Elisabeth, desaparecida desde 1984. Na carta, Elisabeth pede que os médicos cuidem de Kerstin sem contatar a polícia. O Dr. Reiter não aceita a explicação. A condição de Kerstin é incompatível com qualquer vida normal. Ela apresenta ausência total de pigmentação solar e subdesenvolvimento físico grave. Reiter aciona as autoridades. Em 26 de abril de 2008, a polícia austríaca lança um apelo público. O caso de Kerstin é transmitido pelos principais canais de televisão da Áustria. As autoridades pedem que Elisabeth Fritzl se apresente. Elisabeth vê o apelo na televisão. Ela está no porão da casa do pai, onde vive há 24 anos. No dia 26 de abril, ela comunica a Fritzl que precisa ir ao hospital ver a filha. Fritzl a deixa sair. Elisabeth Fritzl chega ao hospital escoltada pelo pai. Os médicos a observam. A polícia é chamada. Em poucas horas, 24 anos de segredo começam a ruir. O que os investigadores vão encontrar no porão de Amstetten vai redefinir os limites do que um ser humano pode fazer a outro. Josef Fritzl nasceu em 9 de abril de 1935 em Amstetten, na Áustria. Era filho único de Maria Fritzl, uma mulher descrita por vizinhos como rígida e fria. O pai abandonou a família quando Josef ainda era criança. Em 1967, Josef Fritzl foi condenado por estupro na Áustria. A vítima era uma enfermeira de Linz. Ele cumpriu 18 meses de prisão. O histórico criminal não impediu que ele construísse uma vida de aparências em Amstetten. Elisabeth Fritzl nasceu em 6 de abril de 1966, a sétima filha de Josef e Rosemary. Desde criança, ela era a favorita do pai. Professores e colegas de escola descreveram Josef como autoritário e possessivo com a filha. Testemunhos posteriores de irmãos de Elisabeth indicam que o abuso sexual começou quando ela tinha 11 anos. Os episódios ocorriam dentro da própria residência da família em Ibstrasse 40. Rosemary Fritzl nunca denunciou nada às autoridades. Aos 16 anos, Elisabeth tentou fugir de casa pela primeira vez. Ela viajou até Viena, mas foi localizada pela polícia dias depois. Josef Fritzl a buscou pessoalmente e a trouxe de volta a Amstetten. A partir de 1983, Josef Fritzl começou obras de expansão no porão de sua propriedade em Ibstrasse 40. Ele solicitou alvarás de construção à prefeitura de Amstetten, alegando reformas residenciais comuns. Os alvarás foram aprovados sem inspeção detalhada. O bunker final tinha aproximadamente 60 metros quadrados divididos em 5 compartimentos. As paredes eram de concreto armado com até 50 centímetros de espessura. A porta de entrada principal pesava 300 quilos e só abria de fora. Em 28 de agosto de 1984, Elisabeth tinha 18 anos. Josef pediu que ela o ajudasse a carregar uma porta pesada até o porão. Era uma solicitação rotineira. Ela não suspeitou de nada. Dentro do porão, Josef Fritzl aplicou éter no rosto da filha usando um pano. Elisabeth perdeu a consciência. Quando acordou, estava acorrentada. A porta de 300 quilos havia sido fechada. Rosemary Fritzl registrou o desaparecimento da filha na polícia de Amstetten em setembro de 1984. Dias depois, ela recebeu uma carta supostamente escrita por Elisabeth. A carta dizia que a jovem havia fugido de casa e pedia para não ser procurada. A carta havia sido escrita por Elisabeth sob coerção de Josef. Investigadores que analisaram o documento décadas depois confirmaram que o texto seguia instruções precisas ditadas pelo pai.
A polícia encerrou as buscas sem abrir investigação formal. Nos primeiros meses de cativeiro, Elizabeth ficou acorrentada por um cabo de 5 metros preso ao pescoço. Joseph descia ao porão regularmente. Os abusos sexuais sistemáticos começaram imediatamente após o sequestro e continuariam por 24 anos. Entre 1984 e 1988, Elizabeth ficou completamente isolada do mundo exterior. Joseph Fritzl era a única pessoa que ela via. Ele visitava o porão regularmente e continuava a abusar sexualmente da filha. Em agosto de 1988, Elizabeth deu à luz sua primeira filha no porão. A criança se chamava Kerstin. O parto aconteceu sem assistência médica. Joseph Fritzl estava presente. Em 1990, Elizabeth teve seu segundo filho, Stefan. 2 anos depois, nasceu Lisa. Joseph Fritzl levou Lisa para cima, para a casa principal, alegando que Elizabeth havia abandonado a criança. Joseph utilizava um sistema calculado para decidir quais crianças ficariam no porão e quais seriam transferidas para cima. Ele fazia a escolha sozinho. Elizabeth não tinha poder de decisão. Em 1993, Joseph Fritzl forjou uma carta assinada por Elizabeth. O documento dizia que ela havia deixado mais uma criança na porta da casa. Rosemary acreditou na versão do marido e aceitou a criança. No total, 3 crianças foram transferidas do porão para a casa de cima: Lisa, Kerstin e Stefan. Rosemary os registrou legalmente como filhos adotivos. As autoridades de bem-estar infantil visitaram a casa e não levantaram suspeitas. Em 1996, Elizabeth gerou gêmeos no porão. Um dos bebês, chamado Michael, nasceu prematuro e morreu poucos dias depois. Joseph Fritzl incinerou o corpo do recém-nascido em uma fornalha na propriedade. O controle de Joseph sobre o porão era tecnológico e físico. Ele instalou câmeras de vigilância nos corredores internos. A porta principal pesava mais de 300 quilos e só podia ser aberta com um código eletrônico que apenas ele conhecia. A alimentação no porão era racionada por Joseph. Ele levava mantimentos 1 ou 2 vezes por semana. Em períodos de viagem, Elizabeth e as crianças ficavam vários dias sem reabastecimento. Em 2002, Felix nasceu no porão. Era o 7º filho de Elizabeth com o pai. Felix, Kerstin e Stefan cresceram inteiramente no subterrâneo. Nenhum dos 3 tinha certidão de nascimento. Para o Estado austríaco, eles não existiam. Na superfície, Joseph Fritzl mantinha uma vida completamente normal. Ele administrava os apartamentos para aluguel na propriedade, viajava para o exterior com frequência e era descrito pelos vizinhos como um homem comum. Implorou ao pai que a levasse ao hospital. Joseph Fritzl concordou. Era a primeira vez que uma das crianças do porão saía do subterrâneo. Em 26 de abril de 2008, Elizabeth Fritzl senta-se pela primeira vez diante de investigadores da polícia de Amstetten. Ela tem 42 anos, passou 24 deles no porão. Nos depoimentos que seguem, ela descreve cada detalhe do que Joseph Fritzl fez. O inspetor Franz Poser coordena a operação de busca. Às 21 horas do mesmo dia, equipes da polícia entram no número 40 da Jedstrasse. Joseph Fritzl é detido no local. Ele tem 73 anos. A polícia localiza a entrada do bunker atrás de uma prateleira metálica na cave. A porta pesa 300 quilos e só abre com um código eletrônico. Stefan e Felix estão dentro. Os 2 nunca estiveram ao ar livre. Elizabeth, Stefan e Felix são levados ao Hospital Universitário de St. Pölten para avaliação médica. O Dr. Albert Heiter documenta o estado clínico de cada um. A pele dos 3 está despigmentada por décadas sem luz solar. Pela primeira vez, Elizabeth vê os 3 filhos que foram criados no andar de cima, Lisa, Mônica e Alexander. Eles não sabiam que a mãe estava viva. A reunião acontece sob supervisão médica no hospital. Nenhuma declaração pública é feita sobre o encontro. A notícia chega à imprensa internacional em 28 de abril de 2008. Em 72 horas, o caso Fritzl é manchete em dezenas de países. O governo austríaco enfrenta questionamentos sobre como o sistema de proteção infantil falhou por mais de 2 décadas. O julgamento de Joseph Fritzl começa em 16 de março de 2009, no Tribunal Regional de St. Pölten. Ele responde por estupro, incesto, sequestro, escravidão, negligência e homicídio culposo.
O homicídio refere-se ao bebê gêmeo que morreu em 1996 sem atendimento médico. No segundo dia do julgamento, Josef Fritzl muda sua declaração. Ele se declara culpado de todos os crimes, incluindo o homicídio. Seu advogado afirma que a decisão foi tomada após Fritzl assistir ao depoimento gravado de Elizabeth. Em 19 de março de 2009, o júri confirma a culpa. Josef Fritzl recebe prisão perpétua com internação compulsória em instituição psiquiátrica. A sentença, em termos práticos, significa que ele nunca sairá da prisão. Ele cumpre pena na penitenciária de Stein, em Krems, Áustria. A Áustria reforma seu sistema de proteção à criança nos 2 anos seguintes ao caso. A escritora austríaca Elfriede Jelinek disse que o caso Fritzl é distintamente austríaco, não pelo que Josef fez, mas pelo que todos os outros não fizeram. Como uma comunidade inteira pôde ignorar os sinais por 24 anos? E quantas outras Elizabeth ainda aguardam no escuro, esperando que alguém finalmente pergunte? Se esse documentário fez você pensar, deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos casos.